O que você está prestes a ouvir não é apenas mais um argumento religioso ou uma discussão profunda destinada a estudiosos em suas torres altas. Isso é real. É sobre a eternidade, sua eternidade e a minha. Poucas doutrinas foram mais distorcidas, ignoradas ou rejeitadas do que predestinação e inferno. Mas não se engane, a Bíblia não é silenciosa sobre esses assuntos, nem devemos estar. Alguns afirmam que a predestinação é apenas uma teoria filosófica que Deus simplesmente previnha, mas não predeterminou. Outros afirmam que o inferno é apenas uma metáfora que um Deus amoroso nunca condenaria alguém para sempre. Mas e se essas ideias confortáveis forem mentiras? E se ignorar a verdade das Escrituras levar à destruição eterna? O próprio Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu em Mateus 25:46. Ele alertou que os injustos enfrentarão punição eterna, enquanto os justos alcançarão a vida eterna. Ver Romanos 9:15. A salvação não se baseia na vontade humana, mas na misericórdia soberana de Deus. A misericórdia e a compaixão de Deus não são pontos teológicos menores, eles determinam o destino de toda alma. A igreja hoje está cheia de pessoas que foram enganadas. Eles foram ensinados a acreditar em uma versão de Deus que se adapta às suas preferências, um Deus que nunca julga, nunca condena, e nunca. A Bíblia não nos permite criar um Deus à nossa imagem, isso nos obriga a confrontar o Deus real, o juiz soberano que elege, condena e salva de acordo com sua vontade perfeita. Você deve aceitar essa verdade, você se submeterá à autoridade da palavra de Deus ou a rejeitará ao seu perigo. Este não é um sujeito leve. Não é um tópico sobre o qual podemos estar errado. Isso é sobre a eternidade. A eternidade não oferece segundas chances. Deixe de lado suas ideias preconcebidas, abra sua Bíblia e teste tudo o que você ensinou. Suas crenças sobre predestinação e inferno determinam seu lugar na eternidade. Primeiro, a soberania de Deus na predestinação. A predestinação não é uma invenção humana, é a própria declaração da autoridade suprema de Deus sobre todas as coisas, incluindo a salvação. Muitos lutam com isso. A verdade é que ele confronta os instintos mais profundos do orgulho humano, o desejo de controlar o destino de alguém. Mas as Escrituras deixam abundantemente claro que somente Deus determina o destino de toda alma, e ele o faz de acordo com sua vontade, não o esforço humano. O conceito de predestinação não é sobre justiça de acordo com o raciocínio humano. É sobre a soberania absoluta de Deus, misericórdia e justiça trabalhando juntos em perfeita harmonia. O apóstolo Paulo fala com ousadia sobre esse assunto em Efésios 1:4. Diz que Deus nos escolheu nele diante do fundamento do mundo para ser santo e sem culpa diante dele. Isso significa que Deus já havia determinado quem seria salvo antes da criação. Não foi baseado em nossas ações, nossas escolhas ou nossa capacidade de acreditar, foi baseado em sua vontade sozinha. Essa verdade nos humilha porque revela que a salvação não é uma conquista humana, mas um ato divino de graça. Considere o que Deus disse a Moisés em Êxodo 33:19. Vou mostrar graça a quem mostrarei graça e misericórdia a quem mostrarei misericórdia. Deus não reage às decisões humanas. Ele não espera para ver quem o escolherá. Ele é quem escolhe, e sua escolha é final. É por isso que Paulo declara em Romanos 9:21, o potter não está certo sobre o barro para fazer com o mesmo nódulo um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso, assim como o oleiro tem controle absoluto sobre sua criação. Deus tem autoridade absoluta sobre a humanidade. Alguns são escolhidos para misericórdia, outros para julgamento, mas todos de acordo com seu plano perfeito. Alguns podem argumentar, isso não leva ao livre-arbítrio. Mas devemos ter cuidado para não impor nosso entendimento limitado a um Deus infinito. O livre-arbítrio existe, mas apenas dentro dos limites estabelecidos por Deus. Ninguém procura naturalmente atrás de Deus por conta própria. Como Romanos 3, é claro que ninguém entende e ninguém procura Deus. Se deixados para nós mesmos, todos nós o rejeitaríamos. Mas Deus, em sua misericórdia, chama alguns para si mesmo, abrindo os olhos para a verdade que eles ignorariam. Como Jesus disse em João 6:37, tudo que o Pai me dá virá até mim, e quem quer que me venha, eu nunca vou expulsar.
Aqueles a quem Deus escolheu virá a Ele porque é Deus quem os desenha, não sua força de vontade ou sabedoria. A soberania de Deus na predestinação não é uma indicação de injustiça. Ele não é obrigado a salvar ninguém. Se ele escolhesse condenar toda a humanidade, ele ainda seria perfeitamente justo. Em vez disso, ele escolhe salvar alguns, não porque use eles que merecem, mas por causa de seu amor divino e misericórdia. Como 2 Tessalonicenses capítulo 2, 13 nos diz que sempre devemos agradecer a Deus por você, irmãos amados, escolhidos pelo Senhor como os primeiros frutos a serem salvos através da santificação pelo Espírito e crença na verdade. Nossa salvação não é um acidente ou resultado de nossa bondade, é o ato deliberado de Deus. A predestinação não deve levar ao medo, mas à humildade e adoração. A salvação é a obra de Deus do começo ao fim. Ele retira qualquer orgulho e esforço humano. Isso nos leva a nos curvar diante dele com admiração, reconhecendo que, se ele não tivesse nos escolhido, nunca teríamos escolhido. A doutrina da predestinação amplia a grandeza de Deus, exaltando-o como Rei verdadeiro e legítimo de toda a criação. Isso nos leva a outra questão crucial: se Deus elege ser soberano alguns para a salvação. Isso levanta uma questão-chave: o que isso significa para quem está perdido? Isso nos leva à segunda verdade: livre-arbítrio versus predestinação divina. Um dos desafios mais significativos da teologia cristã é descobrir como a vontade soberana de Deus e a responsabilidade humana se encaixam. Muitas pessoas lutam com essa pergunta: se Deus predestina alguns para a salvação, temos livre-arbítrio? Alguns acreditam que, se Deus já escolheu, as decisões humanas não importam. Outros levam o extremo oposto, dizendo que Deus simplesmente prevista que acreditaria, mas, finalmente, a salvação é deixada para a escolha humana. A verdade é encontrada no equilíbrio das Escrituras, onde a soberania absoluta de Deus e a verdadeira responsabilidade do homem coexistem. Deus fala com Israel, dizendo: chamei o céu e a terra para testemunhar contra você hoje que eu coloquei diante de sua vida e morte, bênção e maldição. Portanto, escolha a vida, para que você e seus filhos possam viver. Este versículo deixa claro que os humanos são ordenados a escolher obediência a Deus e a se arrepender. Deus diz aos israelitas que estabeleceu vida e morte, bênção e maldição diante deles, e eles devem escolher a vida para que eles e seus filhos possam viver. Este versículo deixa claro que os humanos são ordenados a obedecer a Deus e se arrepender. A fé não é opcional, é um comando. No entanto, se pararmos neste versículo, podemos pensar que a salvação é puramente uma questão de decisão humana, mas as Escrituras não permitem essa conclusão. A Bíblia também ensina que, além da intervenção de Deus, o homem é incapaz de escolhê-lo. O próprio Jesus diz em João 15:16: você não me escolheu, mas eu escolhi você e o nomeei para que você fosse dar frutos e que sua fruta deve permanecer. Não se trata apenas dos discípulos, é um reflexo da própria salvação. Deixado para nós mesmos, nunca procuraríamos a Deus, nunca desejamos santidade, nunca nos submetemos à sua vontade. É por isso que Deus deve dar o primeiro passo. Jeremias 17:9. As Escrituras afirmam definitivamente que o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente doente. Esta é a condição de toda a humanidade à parte de Deus. O problema não é apenas a ignorância, é a corrupção da própria vontade humana. O pecado nos afetou tão profundamente que somos incapazes de escolher Deus a Deus por conta própria. É por isso que a salvação deve ser uma obra de graça divina. No entanto, isso não remove a responsabilidade. A escolha soberana de Deus não elimina o dever do homem de responder ao Evangelho. Quando Paulo prega em Atos 17:30, ele afirma definitivamente os tempos de ignorância, quando Deus esqueceu, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam. Esta não é uma sugestão, é um comando. Deus não apenas convida as pessoas a acreditar, ele os ordena. E, no entanto, embora o chamado à salvação seja universal, apenas aqueles a quem Deus permite realmente responderão. Então, como essas verdades se encaixam? Deus é totalmente soberano e o homem é totalmente responsável.
Este é um mistério da predestinação divina. Não é uma contradição, é uma tensão que as Escrituras seguram. Jesus demonstra isso em Mateus 22:14, quando diz: para muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Fica claro que o chamado do Evangelho sai para todos. Mas apenas aqueles a quem Deus predestinou realmente virão. Ao mesmo tempo, aqueles que rejeitam Cristo o fazem porque querem. Eles não são forçados a descrescer por Deus, como declarado em João 3:14, quando ele diz: para muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Fica claro que o chamado do Evangelho vai para todos. Mas apenas aqueles a quem Deus predestinou realmente virão. Ao mesmo tempo, aqueles que rejeitam Cristo o fazem porque querem. Eles não são forçados a descrescer por Deus. João 3:19. Jesus sai. Este é o julgamento: a luz chegou ao mundo, e as pessoas amam as trevas e não a luz porque suas obras eram más. As pessoas rejeitam a Deus porque seus corações estão contra Ele. É por isso que a predestinação não torna Deus injusto. Aqueles que estão perdidos não são vítimas do decreto de Deus, eles estão dispostos a rebeldes contra Ele. É por isso que nunca devemos separar o divino do humano. Deus predestina a soberania e responsabilidade, mas também ordena que todas as pessoas se arrependam. Ele elege, mas também responsabiliza cada pessoa por sua resposta ao Evangelho. Esses dois conceitos não se cancelam, eles trabalham juntos de maneiras além do nosso entendimento total. Alguns podem lutar com esse pensamento, mas Paulo responde à questão de por que Deus escolhe alguns e não outros em 2 Tessalonicenses 2:19, a fundação firme de Deus leva a esse selo. O Senhor conhece aqueles que são dele, e ele permite que todos que nomeiem o nome do Senhor se afastem da iniquidade. A eleição de Deus é perfeita porque é baseada em sua sabedoria, não na lógica humana. Ao mesmo tempo, aqueles que afirmam segui-lo são ordenados a andar em santidade. No final, nosso trabalho não é entender completamente isso, todos os detalhes do plano de Deus. Nosso trabalho é confiar nele, obedecer a seus mandamentos e pregar o Evangelho com ousadia. Sabemos que ele realizará sua vontade. Isso nos leva a outra pergunta crítica: se a salvação está realmente nas mãos de Deus, como sua graça e eleição funcionam juntas? Isso nos leva à verdade número 3, o papel da graça e da eleição. A salvação é inteiramente a obra de Deus. Não podemos alcançá-lo através de nossos próprios esforços, por mais moralmente bons que tentemos ser ou quantos atos religiosos realizamos. Não podemos manipular Deus ou nos fazer merecer seu favor. Está tudo em suas mãos. Se alguém é salvo, é porque Deus, em sua graça, os escolheu. Se não entendermos mal a graça e a eleição, entenderemos mal. Salvação em si. Alguns acreditam que a graça é simplesmente Deus dando às pessoas a chance de serem salvas, mas isso é uma simplificação excessiva. As Escrituras mostram que a graça é muito mais do que uma oportunidade. É o próprio poder de Deus trazendo um pecador morto à vida. O homem não é apenas fraco em pecado, ele está morto em pecado. É por isso que a salvação não pode ser uma decisão humana sozinha. Deve ser a obra sobrenatural de Deus. Em Efésios 2:1, Paulo escreve: você estava morto em suas transgressões e pecados. Um homem morto não se move, um homem morto não responde, um homem morto não busca a vida da mesma maneira que os pecadores espiritualmente mortos não fazem e não podem procurar Deus, a menos que ele os haja primeiro. É aqui que a graça entra. A graça é Deus dando o que é imerecido. Não é uma recompensa por bom comportamento, não é algo com o qual cooperamos para alcançar. A graça é completa e não merecida. Em Romanos 11:6, Paulo escreve: se for por graça, não se baseia mais nas obras. Caso contrário, a graça não seria mais graça. Se contribuirmos com a menor parte para nossa salvação, não é mais graça, é salário. Mas a salvação não é um salário dado para esforço, é um presente dado ao que não merece. Paulo escreve que, se a salvação é apenas pela graça, é Deus quem deve escolher quem a recebe. Eleição significa o ato soberano de Deus de separar certas pessoas a serem salvas, não por causa de qualquer coisa nelas,
mas por causa de sua vontade sozinha. Como o título eleição do verso é o ato soberano de Deus de separar certas pessoas a serem salvas. Não se baseia em nenhuma de suas ações, mas em sua vontade divina sozinha. Como Paulo diz em Tito 1, Paulo se refere a si mesmo como a um servo de Deus e um apóstolo de Jesus Cristo. Ele faz isso pela fé dos eleitos de Deus e seu conhecimento da verdade. Isso significa que há uma pessoa específica, o eleito, a quem Deus escolheu trazer a fé. A eleição não se baseia em prever quem acreditaria. Alguns afirmam que Deus simplesmente olhou para o tempo, viu quem o escolheria e depois os predestinou. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. A eleição de Deus não se baseia em ações humanas, passado, presente ou futuro. Baseia-se apenas em sua vontade divina, como declarado em 2 Pedro, capítulo 1 e 10 crentes, seja ainda mais diligente para confirmar seu chamado e eleição. Pratique essas qualidades e você nunca cairá. Observe que isso não diz confirmar sua decisão por Cristo, diz que confirme sua chamada e eleição. Isso significa que a salvação começa com Deus chamando uma pessoa, não a pessoa que escolha Deus. Como essa chamada acontece? Como Deus traz-te e Ele elege para si mesmo. Ele faz isso através de sua graça, atraindo o pecador a Cristo Jesus. Como João 10 deixa claro 27, minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Os eleitos não são deixados para encontrar Cristo por conta própria. Eles são chamados por Ele, desenhados por seu Espírito, e dada a capacidade de acreditar. Isso é graça em ação. Alguns resistem a essa verdade, porque querem acreditar que a salvação depende, em última análise, da vontade humana. Mas a Bíblia é clara, se dependesse do homem, ninguém seria salvo. 1 Coríntios 2:14 Paulo deixa claro que a pessoa natural não pode aceitar as coisas do Espírito de Deus. Essas coisas são tolas com ele, e ele não é capaz de entendê-las porque são discernidas espiritualmente. Quando deixadas para seus próprios dispositivos, tornamos a salvação dependente do homem. Remova a graça, e a eleição se torna uma recompensa e não um presente. Mas juntos, eles revelam a beleza do amor soberano de Deus. Ele escolhe. Ele liga. Ele se regenera. Ele salva. Ele faz isso completamente por seu próprio poder. Todo mundo eleito inevitavelmente encontrará seu caminho para Cristo. Ele nunca vai afastar alguém que o venha. Essa é a promessa inabalável da graça. A eleição é verdadeira. Isso nos diz algo sobre aqueles que rejeitam a Cristo. A Bíblia revela seu destino. Isso nos leva à verdade número 4, a realidade do inferno. Segundo as Escrituras, o inferno não é apenas uma metáfora. Não é um estado de espírito abstrato. Não é uma ideia desatualizada de que o cristianismo moderno possa simplesmente deixar de lado. O inferno é real, e a Bíblia fala sobre isso em termos aterrorizantes. É claro que a mentira mais perigosa do nosso tempo é a ideia de que um Deus amoroso nunca enviaria as pessoas a um castigo eterno. As Escrituras não nos dão o luxo de moldar a Deus à nossa imagem. A realidade do inferno não é uma doutrina que podemos descartar, é um aviso que devemos levar a sério. A palavra de Deus fala claramente sobre o inferno como um lugar de tormento consciente eterno para aqueles que o rejeitam. Isaías 66. 4 O Senhor descreve o destino dos ímpios. Eles saem e olham para os cadáveres dos homens que não se rebelaram. Não termina, e o julgamento é final. A realidade que ele descreveu é clara. Em Lucas 16:23, um homem rico morre em seus pecados e é condenado a atormentar Hades. Enquanto estava atormentado, o homem levanta os olhos e vê Abraão longe e Lázaro ao seu lado. O homem está totalmente consciente. Ele sente dor e anseia por alívio, mas nenhum é dado. Este não é um lugar temporário, é o estado eterno dos condenados. Muitos tentam suavizar a ideia do inferno, sugerindo que os pecadores simplesmente deixam de existir, mas a Bíblia refuta isso completamente em Daniel 12:2 O profeta declara que muitos dos que dormem no pó da terra devem acordar, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. O castigo dos iníquos é eterno, tão eterno quanto a recompensa dos justos. Se o céu é para sempre, então o inferno também deve ser para sempre.
O inferno é descrito como um lugar de fogo insaciável, de escuridão externa, de choro e ranger de dentes. Estes não são exageros poéticos, são descrições dadas pelo próprio Cristo em Mateus 13:41. Jesus afirma que o Filho do Homem enviará seus anjos para reunir todas as causas do pecado e todos os quebra-leus de seu reino e os jogarão na fornalha ardente. Nesse lugar, haverá choro e ranger de dentes. O sofrimento do inferno não é apenas físico, mas também profundamente emocional e espiritual. É a separação total da misericórdia de Deus. 41. Jesus afirma que o Filho do Homem enviará seus anjos para reunir todas as causas do pecado e todos os quebra-leus de seu reino e os jogarão na fornalha ardente. Haverá choro e ranger de dentes. O sofrimento do inferno não é apenas físico, mas também profundamente emocional e espiritual. É a separação total da misericórdia de Deus e a existência onde sua graça é removida e apenas sua ira permanece. O inferno não está cheio de pessoas que queriam ser salvas but foram rejeitados. O inferno está cheio daqueles que rejeitaram a Deus e endureceram seus corações contra Ele. Eles não estão lá por acidente. Eles estão lá porque recusaram a salvação oferecida a eles em Provérbios 1:4. Deus declara: porque eu liguei e você se recusou a ouvir, eu estiquei minha mão e ninguém atendeu. Os perdidos não são vítimas da injustiça de Deus, são rebeldes que persistem em rejeitá-lo até o fim. Alguns podem perguntar, como um Deus amoroso poderia enviar as pessoas para o inferno? Mas essa é a questão errada. A mensagem de Deus é clara: aqueles que rejeitam sua graça e justiça não são vítimas, mas rebeldes que persistem em seu pecado até o fim. A verdadeira questão não é como um Deus santo poderia permitir que os pecadores entrem em sua presença, mas como ele poderia permitir que eles em primeiro lugar. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido. Se Deus simplesmente ignorasse o pecado, ele não seria apenas. A própria existência do inferno prova que Deus é justo, que o mal não ficará impune e que sua santidade está além do compromisso. Em Naum, a Bíblia é clara: o Senhor é lento para a raiva e grande no poder. O inferno é a melhor demonstração da justiça de Deus. É um lugar onde o pecado recebe seus salários completos. No entanto, apesar da terrível realidade do inferno, Deus forneceu uma maneira de fuga. Ninguém tem que ir para lá. Ninguém tem que experimentar esse tormento eterno. O Evangelho é o convite a ser salvo da ira de vir. Jesus é claro: eu prometo a você o seguinte: quem ouve minha palavra e acredita que aquele que me enviou tem uma vida eterna. Ele não entra em julgamento, mas passou da morte para a vida. O inferno é real, mas a misericórdia de Deus nos para a verdade. Número 5. Quem vai para o inferno não tropeça nele sem causa. É o fim do caminho para aqueles que se afastam de Deus, rejeitam sua autoridade e recusam a salvação que ele oferece através de Jesus Cristo. Esta não é uma reivindicação emocional, é o ensino claro e consistente das Escrituras. Deus é justo. Ele não envia pessoas inocentes para o inferno. Aqueles que entram no inferno são aqueles que escolheram, através da rejeição da verdade, permanecer sob sua ira. A Bíblia é clara que toda a humanidade é culpada diante de Deus. Toda pessoa por natureza é um pecador e merecedor de julgamento. Em Eclesiastes 7, a Bíblia afirma claramente que nenhum homem é perfeito e todos nascem pecadores. Se ser justo é necessário para entrar no céu, ninguém se qualificaria. A verdade é que todos nascem em pecado, separados de Deus e já sob seu julgamento. É por isso que o inferno não é apenas para os piores pecadores. É claro que nenhum homem é perfeito. Todo mundo peca, e é por isso que todos nascem em pecado. O inferno é o destino padrão de todas as pessoas à parte de Cristo. No entanto, nem todas as pessoas permanecem em pecado. O Evangelho é pregado para que os pecadores possam se arrepender e se voltar para Cristo. Those who reject the gospel, who refuse to acknowledge God, and who persist in their rebellion will ultimately face judgment in Revelation 21:8. The Bible gives a chilling description of those who will face eternal punishment, but as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, unholy,
ter por ti um will bem delei que te barnos ultifiria nem chofre, que é a segunda morte. Estes não são apenas assassinos e ladrões, esta passagem inclui mentirosos, idólatras e, os infinitos estão destinados ao inferno, não apenas aos malfeitores do mundo. Aqueles que se recusam a se arrepender e se render a Deus também são condenados. Muitos acreditam erroneamente que o inferno é apenas para os mais perversos, como Faraó, Judas ou Anticristo. No entanto, Jesus deixou claro em Mateus 7 que muitas pessoas religiosas e aqueles que pensam que estão certas com Deus serão expulsas. 21 Ele deixa claro, nem todo mundo que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Esta é uma verdade dura, e é uma das mais importantes em todas as Escrituras. Haverá pessoas que pensavam que eram cristãos, que frequentaram a igreja, que falavam as palavras certas. Mas eles serão condenados porque nunca se renderam verdadeiramente a Cristo. Eles viveram uma vida de engano religioso, pensando que conheciam Deus e continuando a viver em pecado. O inferno é o lugar para aqueles que rejeitam o Evangelho e negam a Cristo. 2 Tessalonicenses 1. A Bíblia é clara. Aqueles que não conhecem a Deus ou obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus enfrentarão a ira completa de Deus. Não há neutralidade, rejeitar Cristo é escolher o inferno. Alguns acreditam que um Deus amoroso nunca enviaria as pessoas para o inferno, mas Deus não envia pessoas para o inferno contra sua vontade. Os perdidos vão para o inferno porque eles se recusam a se curvar diante de Deus. Romanos 1, 21, diz que, embora soubessem a Deus, não honraram ou agradeceram. Eles se tornaram tolos e seus corações foram escurecidos. Todo mundo que acaba no inferno está lá porque rejeitaram a verdade e abraçaram a mentira. O aviso ainda está saindo agora. É preciso ir para o inferno. O Evangelho está sendo pregado. O chamado ao arrependimento ainda está aberto, e Deus ainda está estendendo sua misericórdia. Mas está chegando o dia em que essa porta fechará. Há um julgamento final e, quando esse momento chegar, não haverá mais chances de segunda. Isso nos leva à verdade número 6, a predestinação muda o destino eterno de uma pessoa. Uma das perguntas mais difíceis que as pessoas lutam é a seguinte: se Deus já decidiu quem será salvo, isso significa que seu destino eterno está em pedra. Alguém que está predestinado para a salvação pode se perder. Alguém que não está predestinado pode ser salvo? A predestinação muda o destino eterno de uma pessoa. As pessoas lutam com perguntas sérias sobre isso. Por exemplo, se Deus já decidiu quem será salvo, isso significa que seu destino eterno está em pedra. Alguém que está predestinado para a salvação pode se perder. Alguém que não está predestinado pode ser salvo? A única maneira de responder a essas perguntas é olhando para a autoridade das Escrituras, não a opinião humana. A Bíblia ensina que a escolha soberana de Deus na salvação é imutável. A predestinação não se baseia na vontade humana, nem muda, dependendo de como uma pessoa se comporta. Romanos 8, 30 Paulo faz uma declaração definitiva sobre a certeza de salvação para os eleitos, aqueles a quem ele predestinavam, ele também chamou, aqueles a quem ele chamavam de Deus. A salvação ele mesmo os sustentará e os levará à vida eterna, e aqueles que não são predestinados, eles podem mudar seu destino escolhendo Cristo? A dura verdade das Escrituras é que ninguém vem a Deus, a menos que Deus os atraia primeiro. João 6,44 Jesus deixa sua posição clara: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o desenha, e eu o criarei no último dia. Isso significa inequivocamente que a salvação não é iniciada pelo homem, é iniciado por Deus. Se alguém não for atraído pelo Pai, não irá e não poderá vir a Cristo por conta própria. Isso não significa que as pessoas sejam proibidas de vir a Cristo. O convite para a salvação é real, e todos os que se arrependem e acreditam que serão salvos. Mas, além da intervenção de Deus, ninguém escolherá Cristo por conta própria. A Bíblia ensina que o coração natural é endurecido contra Deus em Romanos 3, é claro que as pessoas não se entendem. Eles não buscam a Deus. Os pecadores sempre rejeitarão o Evangelho. É por isso que a predestinação é necessária. Sem ele,
ninguém jamais seria salvo. Alguns podem perguntar: e se alguém realmente deseja ser salvo? Isso significa que eles foram predestinados? A resposta é sim. Um desejo por Deus não é natural. É a evidência da obra de Deus no coração de uma pessoa. Se uma pessoa realmente anseia pela salvação, é porque Deus já começou a desenhá-la para si mesmo. É por isso que Paulo escreve em Filipenses 1:6: estou certo disso, Deus completará a boa obra que Ele começou em você no dia de Jesus Cristo. Então, a predestinação pode mudar o destino eterno de uma pessoa? Não. A predestinação determina o destino eterno de uma pessoa. O eleito será salvo. Os perdidos permanecerão em seu pecado. Ninguém escolhido por Deus jamais será perdido. O reino de Deus não está aberto àqueles que o rejeitam. Isso não é porque Deus tira a escolha humana, mas porque a natureza humana já está contra ele. Somente aqueles a quem ele se transforma se voltarão para ele. Esta é uma doutrina difícil, e alguns resistem a ela porque sentem que é injusto. Mas quem devemos questionar a sabedoria de Deus em Isaías 55:9 o Senhor declara: como os céus são mais altos que a terra, também são meus caminhos mais altos que seus caminhos e meus pensamentos do que seus pensamentos. As decisões de Deus são baseadas em sua vontade divina e justiça perfeita, não em justiça humana. Mesmo no mistério da eleição, há um equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. Ninguém que realmente busca a Deus jamais será recusado, e ninguém que deseja se arrepender será negado. O plano soberano de Deus é inatacável. Aqueles que ele escolheu chegarão a ele, e aqueles que o rejeitam serão justamente condenados. Essa verdade não deve nos levar ao desespero, mas à adoração. Se você está em Cristo, é porque Deus definiu seu amor antes da fundação do mundo. Isso não é algo a temer, é algo para se alegrar. Se você ainda não tem certeza de onde está, a chamada é clara: arrependa-se e acredite em Cristo. Deus estava atraindo você o tempo todo. Em tudo isso, nunca devemos esquecer que Deus é soberano e perfeitamente justo. Isso nos leva à verdade número 7, a justiça e a misericórdia de Deus. Deus é perfeitamente justo e abundantemente misericordioso. Esses dois atributos não se contradizem, eles trabalham juntos em perfeita harmonia. Hoje, muitas pessoas querem abraçar a misericórdia de Deus enquanto ignoram sua justiça. Eles dizem que Deus é amor, então Deus não punga eternamente. Outros vão para o extremo oposto, acreditando que Deus é apenas sobre julgamento, não deixando espaço para sua graça. Mas as Escrituras não nos permitem dividir Deus em partes separadas. Sua justiça e sua misericórdia não estão em conflito, eles são os dois lados do mesmo caráter santo. A justiça de Deus significa que ele não pode ignorar o pecado. Todo pecado, pequeno ou grande, é uma ofensa contra um Deus santo e justo. Deuteronômio 32:4 diz a rocha: seu trabalho é perfeito para todos os seus caminhos é justiça. Um Deus de fidelidade e sem iniquidade, apenas e que se renda, que não 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 é que se renda, que não 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 se renda de que não se renda. Deus. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Os livros foram abertos e depois outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados pelo que foi escrito nos livros, de acordo com o que haviam feito. Deus não esquece o pecado, não uma única ação, pensamento ou palavra. A representação da Bíblia do último dia é inequívoca: os mortos, grandes e pequenos, estão diante do trono. Os livros são abertos e depois outro é aberto, o livro da vida. Os mortos são julgados de acordo com o que está escrito nos livros, de acordo com o que eles fizeram. Deus não esquece o pecado, cada ação, todo pensamento, toda palavra será julgada de acordo com seu padrão perfeito. Se Deus não fosse apenas, ele não seria Deus.
Um Deus que ignora o pecado não é diferente de um juiz humano corrupto. Mas o Deus das Escrituras é perfeitamente justo. A justiça será servida, mas, ao mesmo tempo, Deus é misericordioso. Ele não se deleita com a destruição dos iníquos. Em Ezequiel 33, Deus declara: diga a eles, enquanto eu vivo, declara o Senhor Deus, não tenho prazer na morte dos iníquos, mas que o perverso se transforma em seu caminho e vive. A misericórdia de Deus não é fraqueza derramando sua ira completa sobre a ira de seu próprio Filho. Acredite nele. A salvação é inteiramente pela graça. Se a salvação fosse baseada no esforço humano, ninguém ficaria. Mas porque Deus é misericordioso, Ele oferece efugividade a todos que se arrependem e acreditam. No entanto, devemos entender que a misericórdia de Deus não é automática. Muitas pessoas pensam que, porque Deus é misericordioso, todos serão salvos, mas não é isso que a Bíblia ensina. Em João 3:36, diz que quem acredita no Filho tem vida eterna, e quem não obedece que o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A misericórdia é oferecida, mas a justiça ainda será realizada sobre aqueles que rejeitam a Cristo. Não há meio termo, uma pessoa é coberta pelo sangue de Jesus, ou eles enfrentarão todo o peso do julgamento de Deus. É por isso que o chamado ao arrependimento é urgente. A justiça de Deus exige punição pelo pecado, mas sua misericórdia fornece uma maneira de fuga. Toda pessoa deve escolher: elas ficarão em julgamento ou se refugiarão na misericórdia de Cristo? Em Joel 2:3, as Escrituras pegam: retorne ao Senhor seu Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso, lento para irritar e abundante em amor constante. A oportunidade ainda está disponível, mas um dia será tarde demais. Essa verdade deve levar todo crente à reverência e gratidão. Se você está em Cristo, é porque Deus optou por mostrar a você misericórdia, não porque, as Escrituras diz: volte ao Senhor seu Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso, lento para a raiva e abundante em amor constante. A oportunidade ainda está disponível, mas um dia será tarde demais. Todo crente deve sentir reverência e gratidão. Se você está em Cristo, é porque Deus optou por mostrar misericórdia, não por causa de suas obras ou esforços, mas por causa de seu amor. Se você ainda está em rebelião, este é o seu aviso: não tome a misericórdia de Deus como garantida. Sua paciência não vai durar para sempre. Há um dia em que a porta da graça fechará e apenas sua justiça permanecerá. A pergunta final é a seguinte: o que você fará com essa verdade? Você já ouviu falar de predestinação, livre-arbítrio, graça e inferno. Você viu como a justiça e a misericórdia trabalham juntas. O tempo para o cristianismo casual acabou. A eternidade é real e sua alma está no equilíbrio. O chamado das Escrituras é claro: arrependa-se, acredite e se renda ao Deus soberano antes que seja tarde demais. Se esta mensagem falou com você, se você souber sobre predestinação, livre-arbítrio, graça e inferno, você viu como a justiça e a misericórdia trabalham juntas. O tempo para o cristianismo casual acabou. A eternidade é real e sua alma está no equilíbrio. O chamado das Escrituras é claro: arrependa-se, acredite e se renda ao Deus soberano antes que seja tarde demais. Se esta mensagem falou com você, se você sentir o peso da eternidade pressionando seu coração, não a ignore. Vire para Cristo hoje. Se você deseja uma verdade bíblica mais poderosa como essa, assine este canal, ligue as notificações e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvi-lo. A verdade é urgente demais para manter para si mesmo. Sua eternidade depende disso.